Graças a Deus. O mistério de Deus, da vontade de Deus. Efésios 1:11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que esta palavra abençoe todos os corações. Esta palavra motive a sua vida, lhe mostre luz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela diz que é como uma luz que vai brilhando, brilhando, até que finalmente é dia claro, até que você dá aquele clique e você entende: uau, a minha vida está sobre a rocha. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, é com alegria que agora dispomos o nosso coração para receber a palavra que não retorna vazia, a palavra que é viva, que é eficaz. E neste momento, Pai, nós temos a sensibilidade de ouvir a palavra, receber a palavra, para praticar a palavra. Ela é uma semente que vai ser semeada no coração de terra fértil dos eleitos de Deus. Vai germinar, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Então fala-nos esta manhã, neste dia precioso, dia do Senhor, para a glória de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus, gerados através da mensagem da palavra predestinada de sabedoria, a graça de Deus, que é um pacto, é uma aliança de melhores e superiores promessas. Meus filhinhos, veja que Paulo, ao escrever aos Efésios, fala da palavra predestinados, fala da palavra propósitos, fala do conselho da sua vontade. Então hoje nós vamos conhecer um pouco a respeito destas questões: predestinados, propósitos e conselhos da sua vontade. Os propósitos de Deus em Cristo na nossa vida. Eu creio, amados, que isto é um mistério que a igreja precisa de compreender. Olha o que diz o versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Aqui está a chave da mensagem de hoje: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Significa que a vontade de Deus é algo que esteve oculto, disse o apóstolo São Paulo, desde os tempos eternos. Havia como um véu sobre os corações, como uma escama nos olhos espirituais, e diz que quando alguém se converte, o véu é arrancado, e a pessoa passa a entender o que é cristianismo, o que é vida espiritual, é o mistério da sua vontade. Então diz, desvendando-nos, significa que para a igreja de Jesus não pode haver mais mistérios, nada mais é misterioso, nada mais pode estar oculto, porque disse Paulo nesta carta aos Efésios, diz, desvendando-nos o mistério, deixa no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua determinação, segundo a sua soberania, que se propõe em Cristo. Então você está começando a se familiarizar com estas expressões: propósito, conselho da sua vontade, mistério da sua vontade. Veja em Efésios 3:11, que Paulo volta a tocar nisso: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é óbvio a necessidade de nós conhecermos a vontade de Deus e os seus propósitos.
E esses propósitos de Deus não podem ser mais mistérios. Claro, se já estão aqui revelados nas 14 epístolas de Paulo, parece-me a mim que eles eram apenas um segredo que Deus usa agora o apóstolo e o anjo da tua vida para te mostrar. Mas mistério oculto, não existe mais nada. Essa coisa que a tradição da lei costuma dizer, oh mistério, eis que vi o mistério. Não há mais mistérios. A vontade de Deus, os propósitos de Deus, o beneplácito do Senhor, já estão explícitos nas 14 epístolas de Paulo. Não há mais nada acima. As 14 epístolas de Paulo são o clímax, são o ápice da revelação de Deus. Então, para a igreja tradicional, continua sendo um mistério. Para a igreja da graça, é um segredo que Deus o fez conhecer. Agora, nós compreendemos os segredos de Deus, que Ele propôs em Cristo desde antes da fundação do mundo. Por isso é que Ele começou por falar em predestinados. Você sabe que esta palavra predestinação, quando eu tive entendimento dela, me fez um bem tão grande. Me deu uma classe de segurança. Eu saber que eu estou aqui porque Ele me predestinou. Ou seja, antes de eu chegar a esta terra, eu já vinha predestinado, com um destino marcado por Deus. Ou seja, você já chegou a esta terra sendo uma ovelha do Senhor. Você sempre foi ovelha, porque a Bíblia diz que aqueles que Ele predestinou, Ele chamou, justificou e glorificou. Saber que a obra de Deus está completa é a minha segurança. Eu não tenho que retocar a obra, eu não tenho que fazer mais alguma coisa. Mas apóstolo, a mim me disseram que a pessoa, para ser salva, ela tinha primeiro que passar pelas águas. Olha, se você garante que as águas te salvam, significa que o sangue de Cristo não serviu para nada. Paulo chegou a dizer aos Gálatas, se eu sou justificado mediante a lei, a graça é vã, Cristo morreu em vão, eu anulo a graça de Deus. Portanto, a graça é suficiente. Basta minha graça te basta. Nós fomos salvos pela graça. Nada mais o homem poderia fazer, porque a obra foi completa. Está completa. O Senhor disse isto em João 19:30. Tudo está completo. It's done. Está feito. Está completo. Não tem que acrescentar mais nada, ainda que tradicionalmente as pessoas digam que existem vários passos. Você dá o primeiro passo, diz a lei, aceita Cristo, dá o segundo passo, você vai para a escola dominical, dá o terceiro passo, passa pelo batismo nas águas, dá o quarto passo, você é batizado no Espírito Santo. Isto é conforme a Bíblia e os propósitos de Deus, absoluto. A Bíblia diz que quando eu ouço a palavra da verdade, a revelação da palavra predestinada de sabedoria, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou revestido do Espírito Santo, o Espírito me sela para o dia da redenção. Então não há passos, a obra está completa. Isto é muito importante eu lhe dizer, porque nenhum filho de Deus pode ignorar ou duvidar dos mistérios da vontade de Deus, ou se preocupar, porque se você perguntar a uma pessoa que não tem revelação, o que vai acontecer depois que você morrer? E a lei responde assim, até aqui me ajudou o Senhor. Você sabe esse versículo que me deixa com os cabelos arrepiados? Até aqui, quer dizer, isto é uma expressão do velho pacto, uma expressão profética do velho pacto. Até aqui, a obra está completa. Tudo se completou. Então,
eu não posso dizer até aqui me ajudou o Senhor. Se eu disser até aqui me ajudou o Senhor, eu estou dizendo, bom, e daqui para frente? Só Deus sabe o que acontecerá. Por isso é que a maioria dos crentes tem medo da morte, tem medo da vida eterna, tem medo do inferno, porque não mantém a sua confiança na palavra. Então, é preciso que a igreja não ignore, não duvide, não se preocupe com o mistério da vontade de Deus, porque ele está revelado nas 14 epístolas, que são a base da nossa mensagem à igreja gentílica. Por isso é que em Atos dos Apóstolos diz que Paulo ensinava o povo a adorar de modo contrário à lei. E é o que o nosso ministério faz. É arrancar o véu das pessoas, é tirar as escamas dos olhos, e em vez de nós adorarmos com sacrifícios, jejuns, paga o preço, nós adoramos em espírito e em verdade. Há uma diferença substancial da água para o vinho. Então, 1 Coríntios 4, Paulo usa uma expressão que eu acho divina e preciosa. 4, 1 a 3 assim: assim, pois, importa que os homens, que a sociedade, as igrejas, os homens, nos considerem, primeiro, como ministros de Cristo. Amados, nós não somos ministros de Moisés. Quando Jesus disse, tudo foi consumado, Moisés acabou na nossa vida. Nós somos ministros de Cristo. Diga, eu sou um ministro de Cristo. Não sou ministro de Moisés. Eu não tenho que ir para o monte, eu não tenho que jejuar, eu não tenho que pagar o preço, eu não tenho que enfrentar o diabo, eu não tenho que lutar com demônios. Nós somos ministros de Cristo. Agora, o que o ministro de Cristo é na sua essência? É um despenseiro dos mistérios de Deus. Ele tem conhecimento dos mistérios de Deus. Ele é revelado, ou lhe são revelados os mistérios de Deus. Volto a dizer, a predestinação é um dos mistérios que quando você conhece e acredita que você chegou aqui predestinado, ou seja, o teu destino já vinha previamente determinado, você tem segurança, porque não foi você que começou a obra, foi Ele. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Isto é maravilhoso. Então, as pessoas têm que nos considerar ministros de Cristo. Dispenseiros, nós somos dispenseiros, nós temos o conhecimento dos mistérios de Deus. Versículo número 2 diz, ora, além disso se requer o que de um dispenseiro? Que ele seja encontrado fiel. Fiel a Deus, fiel à igreja, fiel ao apostolado, fiel aos propósitos de Deus, fiel aos desígnios de Deus. Tem que ser fiel. Amado, quem conhece a graça de Deus tem que ser fiel. Na lei dá para tentar enganar, né? A pessoa inclina a cabeça, põe a Bíblia debaixo do braço, diz que viu, que ouviu, que foi aqui, foi ali. Dá para disfarçar. Na graça não, ou você é graça ou não é graça. Não dá para usar máscara. Ou você realmente crê na sua predestinação, tem segurança da sua salvação, ou amado, ou não existe. Não há meia graça, meio cristianismo, meio mais ou menos, não existe. Ou eu sou ou não sou. Então, diz que o dispenseiro dos mistérios, quem conhece as profundezas do coração de Deus, tem que ser encontrado fiel. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, vente o vento que for, espumejem as ondas, bramem os ventos, amado, é fiel. Eu não sou fiel ao domingo, eu sou fiel de segunda a segunda, de janeiro a dezembro. Comecei a entender isso há muitos anos atrás, e lá se vão 39 de ministério, 42 de pregador. Eu nunca titubeei, eu nunca botei um pé na igreja e um pé no mundo, e fiquei aqui balançando, nunca. Eu já lhe disse, eu tive a ousadia, muitos anos atrás, de queimar pontes e barcos. Eu não tenho plano B. O meu plano está aqui. Eu fui predestinado e conheço os mistérios da vontade de Deus. Versículo número 3. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então, os mistérios, dispenseiros dos mistérios de Deus. Você sabe que muita gente não conhece os mistérios da vontade de Deus. Olha, que te seja revelado
o mistério da vontade de Deus. Então as pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que eu seja salvo eternamente ou possa perder a salvação? Eu posso perder a salvação. Então, por que as pessoas, às vezes, a maioria da lei, você entende, você fala com uma pessoa que não tem a revelação, não lhe foi arrancada as escamas, não foi tirado o véu do coração, e eles têm uma série de dúvidas em relação aos mistérios da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Como é que eu posso ter dúvidas a respeito do que é bom, perfeito e agradável? O que é que existe no meio do caminho em relação a isso? Paulo explicou isso em 1 Coríntios 3, 1 a 4, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha, Paulo está escrevendo a uma igreja de pessoas salvas que não eram espirituais. Quer dizer que é possível uma pessoa ser cristão e não ser espiritual. Sua vida está apenas alicerçada nas coisas da carne. Então assim, eu não pude vos falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças. Então, quem é o carnal e a criança em Cristo? É o que não é espiritual. E quem não é espiritual não conhece a vontade de Deus. Aí Paulo diz, vai adiante e diz no versículo 2: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Vocês não poderiam suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Eu dou graças a Deus, porque o meu ministério impõe esta verdade. Aqui a pessoa, um mês comigo, um mês com os bispos da igreja, um mês ouvindo a doutrina sã, ele sai da criancice espiritual e se torna uma pessoa madura. Não precisa 10 anos aqui não. Qualquer criança que você vê aí nos corredores da igreja, experimenta dizer a ele: o diabo vai te pegar, você vai perder a salvação. A ver se alguma dessas crianças não vai te rechaçar na hora. Então disse, você não pode suportar porque é carnal. Diz o versículo depois, número 3. Por quanto havendo entre vós. Agora ele diz, mostra o que é uma pessoa espiritual e o que é um carnal. Ciúmes, contendas. Quem anda em ciúme, contendas, é carnal, não anda segundo o homem. Versículo de número 4. Ele disse, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Então Paulo está mostrando aqui que existe uma postura de maturidade que se vai gerando através de alimento sólido. É muito interessante os mistérios da vontade de Deus. Cada mensagem que você vai ouvindo, a soberania, o falso livre-arbítrio, os livros, né? a salvação eterna, a predestinação. Isto é que é o mistério da vontade de Deus, que vai tirando a pessoa de um estado de criancice para um estado de maturidade de vida adulta. Não há vida adulta que se alimente apenas de leite. Sabe aquela coisa, o demônio vai te pegar, se Jesus voltar você vai ficar, eis até aqui me ajudou o Senhor. Essas coisas, amado, não dão substância, não fazem a pessoa ser determinado, ser ousado, estar com garantia na palavra, porque é menino, é criança. E Paulo explica isso, dizendo, vem o versículo 2 novo, leite vos dei de beber. Então o nosso ministério não serve leite. Nosso ministério serve alimento sólido, porque o pastor desta igreja não é criança espiritual e quizás não é carnal. Então, por exemplo, eu não tenho ciúme de ninguém. Essa coisa da minha ovelha, eu não tenho ciúme de ninguém. Porque não é minha ovelha, nenhuma ovelha me pertence, nem a minha esposa como ovelha me pertence. Ela é ovelha de Jesus. Os meus filhos são de Jesus. Então eu não posso querer usurpar uma posição que pertence somente a Deus, porque Ele é o soberano da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é o que faz, Ele é o que completa. Ai de mim se eu tocar na glória de Deus. Então, é o alimento sólido
é a mensagem profunda, é a revelação que arranca a criancice do joguete. Sabe que nas igrejas tradicionais, o povo recebe um joguetezinho para brincar. Olha, sobe no monte, fica 4 dias sem comer, não durmas esta semana. Sabe, isso são joguetes, são joguinhos. Quando você tira isso das pessoas, amada, a pessoa fica perdida. Como uma senhora, há um tempo atrás, já contei isso aqui inúmeras vezes, me procurou, há uns tempos atrás, me procurou e disse: apóstolo, o senhor aqui não dá sal, o senhor não dá óleo, o senhor não puxa cabelo das pessoas, não arrasta pelo chão, não grita com o diabo, o senhor aqui só vive por fé, mas eu preciso de um pouco de sofrimento. Então, cristianismo não é sofrimento, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então eu não posso, porque eu preciso de um pouco de sofrimento. Amado, ele já se tornou sofrimento por tudo da tua vida. Ele já carregou sobre si a enfermidade, o castigo e a dor. Ele já arrancou toda a maldição da lei, para que a bênção de Abraão se estabeleça, para que a felicidade se estabeleça, o bem-estar, a harmonia. Eu não posso querer um pouquinho de, pastor, se o senhor fizesse aqui uma via crucis. Amado, nós não temos mais via crucis. Ele já passou pela via crucis. Nós não temos mais sinédrio para julgar aqui. Nenhum crente pode ser condenado. Pastor, então e a via crucis? E o Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer. Isso tudo é o velho pacto. No novo pacto nós já somos abençoados. E com o crente Abraão. Pastor, mas é muito fácil então. A graça de Deus é muito fácil. Não tem fardo, não tem peso, não tem preço a pagar. Não, é muito fácil. Olha, então viva a graça de Deus. Ele já completou a obra por você. 1 Coríntios 2, 7, 8 diz assim: falamos a sabedoria de Deus em mistério, a qual preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Quer dizer, conhecer os mistérios da vontade de Deus é uma glória. Quem conhece a respeito da sua salvação, da sua predestinação, da sua eleição, quem conhece o soberano Deus, amado, isto é uma glória. Versículo número 8: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, esta sabedoria, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A palavra predestinada de sabedoria, sabedoria que nenhum poderoso deste século conheceu. Então, essa sabedoria pré-ordenada desde a antiguidade, que esteve oculta, é um mistério para quem não é salvo. Mas para os salvos, para o corpo de Cristo, Deus oferece a revelação. E oferece em detalhes. O fiel em Cristo conhece a verdade, conhece a glória do seu chamado, conhece as riquezas de Cristo, conhece a herança dos santos, sabe que foi selado para o dia da redenção, sabe que o Espírito Santo não sai e entra e sai. Foi selado, diga selado. Ninguém pode arrancar esse selo. Fomos selados para o dia da redenção. Por isso Paulo faz uma oração aos Efésios que eu acho assim tremenda. Vamos lá? Efésios 1, 16 a 19 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, agora vem aqui, atenção, ninguém perde agora, olha, ninguém perca, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Você sabe que você tem um espírito de sabedoria. Você é uma mulher sábia, você é um homem sábio, você tem revelação. E diz que esta sabedoria, esta revelação nos dá um pleno conhecimento. Não é um conhecimentozinho, é um pleno conhecimento dele. Versículo 18 diz assim: está aqui. Aqui está o mistério revelado. Iluminados os olhos do vosso coração.
Portanto, quem tem escamas não entende. Mas, porque o diabo me pegou, eu ia bem na vida, mas o diabo colocou uma casca de banana, eu caí, depois tinha uma casca de melancia, eu voltei a cair, depois tinha uma casca de melancia. Isso tudo não é bíblico, não é do Senhor. Isso são fantasias dos joguetes, né? A pessoa quer justificar algum erro da sua vida, em vez de dizer, olha, eu assumo, eu errei, diz, não, foi a casca de banana. Que casca de banana? Banana está cara, amado. Você vê que o diabo nem faz, os trabalhos de macumba, agora antes era galinha, peru, pato, agora é caldo de galinha, amado. Antes era vela de 7 dias, agora é vela de 1 dia, aquela de aniversário, apaga logo, amado. A crise é grande. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da glória da herança dos santos? Olha, os olhos espirituais fazem coisas tremendas. Depois diz o versículo 19: qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu... Olha, você acha que isso é pouco? Aí vem pessoa que aprende isso tudo, depois diz assim, porque o Satanás... Ai, amado. Pastor, eu ia bem, mas uma voz, você ouve a voz de Deus através do profeta da igreja. Tem 2 vozes na tua vida. Então Paulo explica aqui, isto tudo que ele explicou à igreja de Coríntios, porque Coríntios era uma igreja sectarista, era uma igreja criança de carnais, porque só bebiam leite. E Paulo em Hebreus 5:11, diz uma coisa muito importante. Eu gosto o que está no meio das linhas, sabe? Eu sou um indivíduo que vejo com olhos iluminados o que está no meio das entrelinhas do recado de Deus. Disse Paulo quando escreveu aos hebreus. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram um povo, eram judeus convertidos ao evangelho. Que Paulo escreveu a 14ª epístola aos hebreus, e ele diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, mas difíceis de explicar. Então Paulo está dizendo, olha, há coisas que são difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Versículo número 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, obrigação, amado, frequentou a Cristo vive, é mestre. 2 meses comigo, 3 meses conosco, você vira mestre. Jamais ninguém te engana, ninguém te passa a perna, você deixa de ser sujeito a mercantilismo, a comércio de voz, você não acredita, você passa a focar a tua vida na palavra. Onde você devia de ser mestre atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornardes necessitados de leite e não de alimento sólido. Então Paulo está dizendo, olha, você não pode, um tempo de igreja, você ficar no beabá, ABCDE, 2 e 2 são 4, 2 e 2 são 4, e não passa daí. Você fala com uma pessoa da lei, essa é a mesma história, porque o diabo fez, porque o diabo aconteceu, porque eu caí, porque eu me levantei, porque eu ia bem, mas depois... Isso é leite. Quem conhece os princípios elementares, já deu um pulo na vida espiritual, já saiu do jardim de infância, já passou pelo ensino médio, já fez o fundamental, não é? Já está na universidade, já está lá em cima no 3º grau, não pode todo dia voltar lá atrás, porque o diabo, amado, não pode existir isso aqui. Nós crescemos, nós temos alimento sólido. Versículo número 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, olha aí, olha o resultado. É inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido. Você sabe, há coisas que eu digo aqui, que uma irmã me disse no outro dia, olha, às vezes o senhor dá um nó na minha cabeça, cara. Esta questão da salvação eterna, o diabo tem brincado com isto ao longo de séculos, gerações. Aqui nós temos famílias de 4 gerações, 3 gerações.
tem gerações, 5, 6 gerações de família, que toda a família acreditou que salvação se perdia. Aí vem Jesus e disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a voz e me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém as... Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Olha, isto é um nó na cabeça, porque eu ouvi a vida toda dizendo: aceita Jesus, você tem livre-arbítrio, diga agora, aceite. Se não aceitar, um ônibus vai passar na tua cabeça, um tiro vai bater, aceita. E a pessoa diz: bom, para não levar um tiro e um ônibus na cabeça, eu aceito. Mas nem sabe o que está aceitando, porque Jesus não se aceita. Jesus é soberano, ele se confessa e se recebe. Então o alimento sólido é para os adultos, aqueles que têm pela prática as suas faculdades exercitadas, ele disser não somente o bem, mas também o mal. Então eu entendo o que é certo e o que é errado, porque eu tenho as faculdades exercitadas. Então, amado, o culto na igreja Cristo Vive é um diferencial. As nossas orações são incenso. As mãos levantadas são oferendas vespertinas. Nós não levantamos as mãos por um acaso. Isto é uma oferenda a Deus. Salmo 141 diz: a minha oração não é para aqui, não. Isto é um incenso. Deus faz: oi, que oração bem feita este homem faz. Como ele é confiante, Deus recebe. Então Paulo disse em Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora acabou, já se manifestou aos seus santos, a igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer o mistério da vontade. Deus quis. Se Deus não quisesse, você não conheceria, ou muito menos. Deus quis, diga Deus quis. Que você diga que eu conhecesse a glória do mistério, que é a graça de Deus, entre os gentios. Amado, nós não temos nenhuma parte com os judeus. Nós amamos os judeus, nós amamos Jerusalém, nós amamos Israel, porque Deus ama os judeus e Israel, e a igreja tem que amar os judeus e Israel. Quem não ama está perdido. Agora, o mistério de Paulo, revelado a Paulo, é para os gentios. Tanto que Paulo, quando confrontou Pedro aos Gálatas, disse assim: como é que, ô Pedrinho, você é um judeu e vive como gentio, e obrigas os gentios a viverem como judeus? É o que a igreja tradicional faz. Obriga o gentio, que é aquele que não tem sangue de Israel, a viver como um judeu. Você vê que igrejas estão aí hoje em dia, nem são igrejas, diz que é protestante, é evangélico, pois o pastor usa um solidel na cabeça, usa uma mantilha judaica, faz orações no muro de Jerusalém. Amado, pacto da lei de Moisés é para os judeus, pacto da graça é para os gentios. Eu não tenho que usar um solidel na cabeça, não tenho que ter uma mantilha, não tenho que ficar no muro de Jerusalém. Eu adoro ao Senhor em espírito e verdade. Eu adoro a Deus de modo contrário à lei. Por isso que a Bíblia diz que nós éramos gentios. Agora ele diz: qual é a riqueza do maior mistério revelado à igreja? Agora vamos dizer com energia, todo mundo olhando para o apóstolo. Não olhe agora para o meu cameraman, porque eu também olho para esse cabelo. Eu digo: um dia eu vou ter igual. Olha para o apóstolo e diz: qual é a riqueza do mistério? Vamos dizer: é Cristo em vós a esperança. Vai. É Cristo em vós a esperança da glória. Esse é o mistério da vontade de Deus. Cristo em vós. Ele está aí dentro. Ele está aqui. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita numa casa sagrada, que é o meu corpo, que é o teu corpo. Nós somos um espírito. Ai, meu Deus, eu creio nisto. Ninguém tira isso da minha mente. Podem queimar as Bíblias todas, rasgar, quebrar os computadores todos. A minha mente é de Cristo, a sua mente é de Cristo. Você pensa segundo os mistérios da graça revelados na tua vida. Cristo em vós é a esperança. Cristo está na tua vida.
Sabe, nós temos o costume de orar assim: Senhor Jesus, isto é um costume, é tradição. Senhor Jesus, eu gosto de fazer assim também, mas na realidade eu deveria dizer: Senhor Jesus, Cristo em vós. E uma vez em Cristo em vós, para sempre. Cristo não sai e entra. Oh, amantíssimo, eu não gosto desta expressão, amantíssimo Pai, entramos agora, oh Deus, entramos agora na tua presença. Terminou o culto, Senhor amantíssimo, oh amantíssimo, agora saímos da tua presença. Aí o diabo diz: vem, sai da presença. Tem presença? Não, sai, vem. Vai para longe, ainda te vou arranjar um barco para você fugir rápido. Sempre que você se propõe a se afastar de Deus, o diabo prepara um meio de transporte. Mas chegou o domingo, oh amantíssimo, entro na tua presença. Aí o Senhor diz: onde você esteve a semana toda? Efésios 3, 8 a 11. Assim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Este evangelho é das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Versículo 10. Para que pela igreja, a igreja tem uma função precípua tremenda. Ensinamos a adorar a Deus e a conhecer a sabedoria predestinada, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne como? Através de quê? Televisão, rádio, satélite, meios de comunicação, mídias, livros, CDs. Temos que tornar conhecida, para que os principados e potestades em todos os lugares celestiais, versículo 11, versículo, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o legalismo deixa as pessoas crianças. A falta de conhecimento deixa as pessoas ignorantes espirituais. Paulo disse em Romanos 10, 2, olha lá: eu lhes dou testemunho, eles têm zelo. Todo crente ama a Deus, tem zelo por Deus, mas não tem conhecimento. E por faltar o conhecimento, o meu povo tem sido destruído. Então, o inimigo luta contra a igreja, contra a fé, distraindo as pessoas, mentindo, enganando, cegando. Eu vou lhe dizer uma coisa: o diabo tem usado a lei para apoucar e diminuir a vida espiritual das pessoas. E das pessoas se sentiram eleito por cabeça. Sou por cabeça, não sou por cauda. Tem pessoa que se sente sempre cauda, é para ser pisado por todo mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado: você é a imagem e semelhança de Deus. Você não deve deixar, nem nunca permitir que alguém lhe pise na vida. Não permita. E se você é de raça negra, não permita que a sua cor seja ofensa para ninguém, nem você permite que alguém te humilhe por causa da sua cor. Você é igual, nós somos todos iguais, nós somos um corpo, um Senhor, um batismo, uma fé. Não existe nenhuma diferença. Deus não olha grego, escravo e diz: vocês são diferentes. Somos um em Cristo, amado. Não permita que a sociedade te vitimize. Você não é vítima, você é vencedor. Você não é vítima, você é vencedor. Creia nesta palavra, as insondáveis riquezas de Cristo. Ai, meu Deus. Então este mistério foi revelado a Paulo, e Paulo revelou à igreja. Romanos 8, 28. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, predestinou para serem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, glorificou. A obra está completa, está consumada. Isto são os mistérios da vontade de Deus revelados à igreja. 1 Timóteo 9, vamos lá agora na reta final. Ele nos salvou, foi Ele, não meu livre-arbítrio. Ele nos chamou, foi Ele. Ele nos deu uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
1 Timóteo 1, 10 e 11. Manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Versículo número 11. Ao qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele trouxe luz, ele trouxe vida e trouxe imortalidade. Quer dizer, quando você recebe o Evangelho da graça de Deus, você recebe luz. Acabaram as trevas, você recebe vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você recebe imortalidade, ainda que morra, viverá. Colossenses 2, 1 a 4. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laudicenses e quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção e entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Olha aí outra revelação. O mistério de Deus, Cristo, em quem, diz a palavra do Senhor, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, todos estão ocultos. O que Deus fez? Deus revelou. Então eu termino. Eu tinha muita coisa para dizer, pena que o tempo hoje foi tão escasso. Eu dou graças a Deus, amado, pelo mistério da vontade de Deus conhecida entre nós. As 14 epístolas de Paulo. 14 epístolas de Paulo. Efésios 3, 6 e terminamos. Efésios 3, 6. Eu queria estar aqui a tarde toda, mas alguns senhores estão com fome e têm que voltar a casa. A saber, agora vamos encerrar com alegria. Tudo bem? Todo mundo feliz? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está triste, diga amém. Pô, olha, você vê o que é uma igreja? 1 hora de pregação e está todo mundo atento. Isto é igreja sábia, madura e adulta. Está comendo alimento sólido, está comendo bife com mocotó, feijão preto, com um pedacinho de bacon, está sendo alimentado com arroz de açafrão, e arroz de pato, e galinha de Angola. Onde eu fui tirar negócio de arroz de galinha de Angola? Efésios 3,6, a saber que os gentios, vamos terminar com alegria, igreja. Agora, todo mundo olhando para o céu? Não, para o apóstolo. Os gentios são co-herdeiros com Cristo, são membros do mesmo corpo, são co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Significa boas novas de grande alegria. O Evangelho da luz, o Evangelho da vida, o Evangelho da imortalidade. Mediante o Evangelho viveremos eternamente. Você sabe que há uma estatística médica, científica, que diz que as pessoas, um ano, olha, o que eu lhe vou contar aqui é tremendo. Há uma estatística científica que diz que a pessoa que um ano antes de morrer sabe que vai morrer. É verdade, começa a ter sonhos, começa a tal. Deus prepara a coisa para JEC. JEC quer dizer, Jesus está chamando. Você sabe que você não vai ter esses sonhos, porque você vai viver eternamente. Quando você começar uma pessoa, porque eu sonhei que eu estava num paraíso, num campo muito verde, tinha uma luz. Prepara, que o negócio é JEC. Jesus está chamando. Mas quem tem Jesus, ainda que morra, viverá. Então, ovelha não morre, ovelha é promovida à glória do Senhor. Nenhuma ovelha deste ministério, bem, eu já tenho aqui 39 anos, nunca uma ovelha do meu ministério morreu, nunca, zero. Todas foram promovidas para a glória de Jesus. Todas conheceram os mistérios. Todos são co-herdeiros e co-participantes da promessa. Eu tenho muito mais para vos falar e você suportaria. A criança não suporta, o adulto suporta. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, a semente que foi semeada esta manhã,
é tão poderosa, tão forte, é tão frutífera, porque os mistérios da tua vontade foram revelados a Paulo para a igreja gentílica e foram revelados a este santo e humilde apostolado. Eu não aprendi de homem algum, foste tu, Pai. Eu só dou glórias a Deus. Foste tu que me revelaste esta palavra. Tu usaste várias pessoas, usaste o professor William Van Dyck, meu pai espiritual, usaste colegas para que me mostrassem pontos da graça, mas as insondáveis riquezas foste tu, Senhor. E eu sei que cada irmão que é alimentado com este alimento sólido se torna um adulto experiente, ousado, corajoso, determinado, e ninguém mais poderá separar-nos do amor de Deus. Nada poderá separar-te do amor de Deus, nada. É com Jesus para a eternidade. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai impetrar a bênção final. E depois, quem puder ficar um pouquinho, nós vamos cantar Que Segurança Sou de Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, pela tua graça, Senhor. Obrigada, Senhor, porque saímos daqui confiantes, Pai, que nada nem ninguém poderá nos afastar das tuas mãos, Senhor. Porque tu nos chamaste, pagaste o preço, está tudo consumado. Pai amado, dá ordens aos teus anjos que nos livre de todos os males, Pai. Todo o mal, torna-nos invisíveis, Senhor. E que a tua graça permaneça firme, forte no nosso coração, como a bússola dos nossos caminhos, Senhor. Nós saímos daqui certos de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Olha, você é a pessoa feliz, você tem que ser feliz, você tem que estar com um sorriso nos lábios, porque aprove a Deus, antes do seu nascimento, te chamar para ser ovelha sua. Graça e paz, tenha um domingo abençoado e uma semana cheia de vitórias. Amém.